Hoje trazemos uma questão de uma banca chamada UPNet. Você está vendo que é uma questão de 2018. Eu tenho trazido aqui questões de 2020, mas não achei questão de 2020 dessa banca. Olha aí na tela. A solicitação foi do nosso seguidor Everson Veiga. Ele pediu que eu fizesse uma questão dessa banca, que é uma banca que vai organizar o concurso que ele vai prestar. Então, independentemente de você ser uma questão de 2018 ou de você fazer uma questão da banca UPNet ou não, o que essa banca cobra, outras bancas cobram também. E eu estou atendendo a solicitação desse nosso seguidor. Se você quiser fazer o seu pedido, nos comentários desse vídeo, você faça o pedido e eu vou colocar na fila. Tem um monte de questões já na agulha para que a gente vá gravando uma por dia, tá bom? Então vamos à tela. A questão é sobre verbo. E a UPNet perguntou o seguinte: assinale a alternativa em que as formas verbais estão corretamente flexionadas. Eu quero que você, como sempre, pause a sua tela, leia cada uma das opções e veja se você ou acerta a questão ou pelo menos elimine, já que só tem uma correta, tem 4 coisas com problemas. E aí eu quero que você elimine pelo menos 2 ou 3. Enfim, vai lá. Bom, essa banca UPNet cobrou de uma forma que a maioria das bancas tem cobrado. Hoje, não estou dizendo que não tenha. Por isso que eu gosto que você mande a questão da sua banca, porque você sabe que a peculiaridade de cada uma é a peculiaridade de cada uma. Estou com um fiapo aqui. Desculpa, de um cabelo meu que está grudado no microfone. Que horror, né? Podia começar a gravar de novo, mas não vou não, porque nós só somos íntimos já. Bem, então o que acontece? A gente pega essa questão que é de emprego. O que está corretamente flexionado? Qual é a forma verbal que foi usada de modo correto? Hoje, é raro você ter uma questão que fale assim: qual é a forma verbal que está no futuro do pretérito do indicativo? Todos os tempos verbais são do modo subjuntivo. Tem, mas não é a maioria. A maioria, e eu acho que é até mais importante, cobra o uso. Vamos na tela? A letra A diz assim: se você vir alguma manifestação de preconceito, tem o dever de denunciar. Você acertou a questão se você marcou a letra A. Ela é a correta. Ué, professor, é correta? Mas olha a letra B. Veja uma letra B de bola. Seria muito bom se todos os povos mantessem seus costumes e valores. Vem cá. Aí não é mantessem. Eu quero dizer para vocês que existe uma coisa que a gente chama de verbo derivado. E você já sabe que, independentemente de ser verbo ou não, um termo derivado é um termo que vem de outro. Esse outro é o primitivo. O verbo derivado é aquele que tem um prefixo e logo em seguida esse prefixo vem seguido. Logo em seguida vem seguido, ficou feio, né? Logo em seguida ele vem acompanhado de um chamado verbo primitivo. Então, na letra B de bola, tem o verbo manter. Olha só. O verbo manter, dentro dele, você está vendo o verbo ter, que é esse verbo que eu chamei de primitivo. Então, o que eu estou chamando de prefixo é isso aqui que nós colocamos antes do verbo ter, como a gente coloca entreter, o prefixo entre, como a gente coloca reaver, o prefixo re, como a gente coloca provir, o prefixo pro. Então, quando eu digo, por exemplo, se eles tivessem vergonha, não fariam isso. Eu acho que a forma do verbo ter, a maioria de nós consegue acertar. Se eles tivessem vergonha, né? Agora, se o verbo manter é derivado do verbo ter, ó, se eles mantivessem o ritmo, venceriam.
O que tem de gente que fala se eles mantessem o ritmo, talvez você tenha marcado a letra B, é porque você viu os povos mantessem e não soa mal, que você está acostumado a ouvir. Mas não é quando eles tessem dinheiro, é quando eles tivessem. Então, se é tivessem, é mantivessem. Hoje eles têm, então eles mantêm. Eu tive, eu mantive. Eles teriam, eles manteriam. Então, na verdade, os chamados verbos derivados, eles conjugam-se como os primitivos. Então, uma dica para você que faz concurso de qualquer lugar do Brasil e de qualquer banca. Todas as vezes que a questão falar de emprego correto ou flexão correta de formas verbais, pode ficar de olho que deve ter verbo derivado no meio. Então, eu já te disse que a resposta é A e já te mostrei porque que a letra B está errada, na tela. Olha a letra C. Quando os governos proporem projetos que destruam a cultura, devemos rejeitá-los. Então, o erro está no proporem. Vem aqui comigo. Por que está no proporem? Porque proporem é do verbo propor. E o verbo propor, de novo, é um verbo derivado. Dentro do verbo propor, nós temos o verbo por com o prefixo pro. Igual sobrepor, igual repor, igual a depor. Então, a gente pode colocar assim. Se eles puserem um agasalho, eu até aconselho você evitar colocar pôr agasalho, botar agasalho, colocar agasalho. É melhor usar o vestir, até porque você não incorre risco. Se eles puserem um agasalho, não sentirão frio. Então, se eu falo, se eles puserem, o futuro do verbo pôr é puserem. O futuro do verbo propor é assim, ó. Se eles propuserem algo melhor, aceitarei. O que tem de gente boa que fala se eles proporem, não é normal. Então, por isso que às vezes, se você marcou a letra C, o proporem não soa mal. Mas não é se eles porem um agasalho. Então, também não é se eles proporem. Eu pus dinheiro da poupança. Eu propus. Quando eu puser mais dinheiro, quando eu repuser o dinheiro, nós pusemos um agasalho, nós propusemos, e assim por diante. Porque o verbo derivado se conjuga como verbo primitivo. Já falamos que a resposta é a letra A, na tela. Por que não a letra D? Se um estrangeiro vir morar no Brasil hoje, encontrará uma cultura. Não é se ele vir, aí não é um verbo derivado. Tá? O vir não é assim. Vem aqui comigo. É quando um estrangeiro vier. Não é quando eu vir aqui amanhã, não. É quando eu vier aqui. E aí a gente pode explicar a número 1. O vir, tá? Quando eu digo assim, ele deve vir de ônibus. Quando eu falo que ele deve vir de ônibus, eu tenho aqui uma locução verbal. Eu tenho aqui uma expressão verbal cujo segundo verbo, do verbo vir, chegar. Então, isso aqui é o infinitivo de vir. Ok? O infinitivo é a forma verbal que termina com R. Qual é o infinitivo do verbo chegar? Chegar. Quando você chegar, me procure. Qual é o infinitivo do verbo ler? Ler. Quando você ler o livro, discuta-o comigo. Qual é o infinitivo do verbo sair? Sair. Quando você sair, apague a luz. Qual é o infinitivo do verbo vir? Vir. Agora, isso tudo que eu falei que era infinitivo, não era não. Quando você sair, quando você ler, quando você chegar, se tem um quando, não é infinitivo, é futuro do subjuntivo. Então, o futuro do subjuntivo também termina com R, igual ao infinitivo.
ele deve vir. Esse é infinitivo, porque está numa expressão verbal. Ele deve sair. Sair é infinitivo, porque está numa expressão verbal. Agora, quando ele sair, é futuro. Ele vai chegar. É infinitivo, porque está numa expressão. Quando eu chegar, é futuro, porque tem o quando. Então, meu amigo, o futuro de chegar é quando chegar, igual ao infinitivo. O futuro de escrever é quando escrever, igual ao infinitivo. O futuro de rir é quando rir, igual ao infinitivo. Só que o futuro de ver não é quando ver. Então, isso é uma das coisas que a gente fala muitas vezes errado. Ó. Quando você vir meu pai, dê a ele os parabéns. Foi aniversário dele ontem. Quando você vir meu pai, dê a ele os parabéns. A gente normalmente fala quando você ver meu pai. Tem uns que até capricham quando você vê-lo. Então, isso aqui, ó, o futuro do verbo ver, aqui é do verbo vir. Aqui é do verbo ver, de enxergar. O futuro do verbo ver, ele vai ser grafado, ou seja, ele vai ser escrito com I. Não é quando eu ver, é quando eu vir. Por isso fala na tela. Se você vir alguma manifestação, quando você vir, quando você enxergar. Então, o futuro do verbo ver é com I. Então, é por isso que a resposta é a letra A. Olha a letra E. Nossa cultura só será valorizada quando todos fazerem, não. Não é quando você fazer aniversário, é quando você fizer. Então, o futuro do verbo fazer também é diferente do infinitivo. Esses verbos que têm o futuro diferente do infinitivo chamam-se verbos irregulares. Quando eu sonhar, é igual ao infinitivo, regular. Quando eu crescer, igual ao infinitivo, regular. Quando eu dirigir, igual ao infinitivo, regular. Quando eu fazer, quando eu fizer, mudou, o verbo é irregular. É isso que eles trabalharam nessa questão da banca UPNET. Agora, se você, né, é uma pessoa que está precisando, né, estudar algum conteúdo, por exemplo, de verbo, esse conteúdo que você acabou de ver aí comigo, é um conteúdo de verbo. Verbo é um assunto bastante cobrado em prova, né? As três classes de palavras que mais se cobram em prova são exatamente o verbo, o pronome e as conjunções. Então, se você for ao meu site, vai lá, você vai encontrar lá no www.ricardoerce.com.br, por exemplo, algo sobre pronomes. Um curso chamado Exercitando Português Pronomes. Eu estou divulgando mais um, porque eu também estou te dizendo que existe o curso Exercitando Português Verbos. Como também existe o curso Exercitando Português Período Composto, não está escrito conjunções, mas está escrito período composto. Aliás, tem de todos os assuntos. E cada tema tem um arsenal de questões, tem toda a teoria e é baratinho, custa R$15. Então vai lá, anote o endereço e faça-nos uma visita. www.ricardoerce.com.br